Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz seja convosco. Podem tomar o seu assento. O tema nessa noite é se colocar um ponto final. Deus acrescentou uma vírgula. Você crê nisso? Se alguém colocou ponto final nos teus sonhos, no teu ministério, ou se você mesmo colocou ponto final em algo que você sonhava, eu quero dizer para você nessa noite, Deus acrescentou uma vírgula. Não existe ponto final para Deus, existe uma vírgula. Amém, Jesus? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua rica e doce presença. Espírito Santo, eu te peço como de costume, que eu diminua, Senhor, mas que tu cresça poderosamente nesta noite, Senhor. Pai, nós viemos aqui porque estamos sedentos em cultuar ao Senhor, estamos sedentos em ouvir a tua santa palavra. Fale conosco, Espírito Santo. Pai, nós desde já queremos repreender todo devorador de mensagem, todo ladrão de mensagem, seja repreendido nessa noite e que nosso coração, nosso ouvido e a nossa mente possa estar conectado com a tua palavra nessa noite, para que possamos sair daqui, saindo daqui praticante da sua santa palavra. Faz mais uma vez, papai, é que eu oro em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? O homem colocou um ponto final. Deus acrescentou uma vírgula. Muitas vezes, infelizmente, nós desacreditamos do nosso chamado. Muitas vezes nós desacreditamos do nosso ministério. Muitas vezes nós desacreditamos do nosso sonho. Muitas vezes você tem algo que você sonhou e ainda não aconteceu. E talvez você falou, não vai acontecer. Esse sonho que Deus me deu, já vou colocar um ponto final, não vai ser possível. Por causa das situações difíceis, aí nós chegamos até a pensar que Deus não nos escuta mais. Muitas vezes o homem, ou até você mesmo que está aqui nessa noite, ou que está me ouvindo, talvez até você mesmo já colocou um ponto final. Nos seus sonhos, nos seus projetos, no seu ministério. Eu quero dizer algo para você. Onde parece que chegou o fim, onde parece que tudo acabou de verdade, Deus coloca uma vírgula. E nos dá a oportunidade de tentarmos mais um pouco. Acho que você não entendeu, vou repetir. Onde parece que chegou o fim, que tudo acabou de verdade, Deus coloca uma vírgula e nos dá a oportunidade de tentarmos mais um pouco. Que nessa noite eu e você, nós possamos estar ansiosos em nos alimentar da fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem do ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Que você nessa noite possa estar com fome da palavra de Deus. Que nessa noite você possa estar desesperado, obrigado meu lindo, para ouvir o que o Espírito Santo vai falar no teu coração. Que nessa noite nós possamos estar sedentos de fome e de fé do céu. E não sedentos de uma motivação terrena. Não, eu não quero te pregar uma palavra motivacional, não. Eu quero te trazer uma palavra nessa noite que vai encher você de fé. Porque a motivação terrena, ela parece uma pólvora. Ela pega fogo e de repente o fogo se apaga. Essa é a motivação terrena. Essa é a motivação humana. Mas a fé não. A fé que vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus, ela nos acende continuamente. E o Espírito Santo nessa noite quer te acender com fé. Se você está ainda com bastante fé, ele quer que você saia daqui uma fogueira em fé em Cristo Jesus. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Abra comigo a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 16, versículo de número 13. Você me ajuda, Nicolas, lendo para mim, por favor? Gênesis 16, 13. Glória a Deus. Gênesis 16, 13. Se você não achou Gênesis aí, é escola dominical, hein? Gênesis 16, 13. Gênesis 16, 13. O último livro da Bíblia de trás para frente.
Tá verdinho aí? Gênesis 16, 13. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vê, pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Aleluia. Nós estamos falando aqui, para que você possa entender o texto que ele leu, sobre Agar. Estamos falando a quem era Agar. Agar era uma concubina de Abraão e de Sara. Todos nós sabemos que Sara não podia ter filho, e por Sara não poder ter filho, ela ficou desesperada, ficou preocupada com Abraão, e falou: Abraão, eu não posso ter filho, então faz o seguinte, tenha com minha concubina Agar, e ela possa ser, quero que você deite com ela, quero que você dorme com ela, e ela vai gerar um filho. Então, e assim fez. Só que, e Agar, ela realmente ficou grávida. Só que começou a ter umas desavenças na sua casa, começou a ter uma desavença com Abraão, com Sara. Sara ficou ciumada, Sara ficou invejada por ver a barriga crescendo de Agar. Então Agar entrou em desespero, Agar ficou com medo e achou que estava... Então Agar foi para o deserto. Fugiu para o deserto. Ela quis colocar um ponto final naquela sua história. E foi desesperado para o deserto. E lá no deserto, sozinha, ela achava que estava esquecida. Ela achava que estava totalmente abandonada. Ela achava que Deus não poderia mais escutá-la, que Deus não poderia mais ouvi-la. Agar estava assustada, com medo, devido à situação ruim que estava na casa de Sara. Ela foge para o deserto em desespero. Agar queria colocar um ponto final. Agar queria fugir daquela situação difícil. Muitas vezes eu e você não é a mesma coisa, queremos tomar as mesmas atitudes. A situação está difícil e queremos fugir. A situação talvez está desesperadora e nós queremos jogar a toalha, queremos jogar um pano. Talvez você passou por uma situação desesperadora, talvez você pensou, tá, quero morrer. Não vale mais a pena viver. Assim foi o que aconteceu com Agar. Ela foi desesperada para o deserto. Mas lá no deserto, ela queria colocar um ponto final. Só que lá no deserto, onde ela queria colocar um ponto final, aparece quem? Deus. Deus aparece para Agar. E Deus fala para Agar: Ei, Agar, não é o momento de você colocar ponto final. Estou falando com as minhas palavras, não está escrito nisso. Não é o momento de você colocar ponto final, Agar. Vai lá, Agar, volta para a casa de Sara. Volta para a casa de Abraão. Ei, tem mais. Você vai gerar um filho. E você vai pôr o nome de Ismael. Agar queria colocar um ponto final. Mas Deus, que tudo vê, coloca uma vírgula na vida de Agar. Nesta noite, Deus quer arrancar pontos finais de algumas vidas que colocou um ponto final. Talvez você colocou um ponto final no ministério que você sonhava e você sonha há tantos anos e talvez você não vai ser mais capaz. Talvez você quer colocar ponto final num chamado. Talvez você quer colocar ponto final em sonho. Deus nos trouxe aqui nesta noite para falar para mim e para você. Ei, aonde o homem colocou um ponto final, eu acrescento uma vírgula. E uma vírgula de Deus muda tudo. Uma vírgula de Deus, tudo muda. Tudo muda. Agar queria colocar ponto final, mas Deus, que tudo vê, coloca uma vírgula. Sabe por quê? Deus viu, Deus ouviu o choro e abriu o caminho onde não tinha nada. Aleluia! Sabe o que eu aprendo aqui com a história de Agar? Sabe o que eu aprendo aqui com a oração de Agar, com a vírgula que Deus colocou na vida de Agar? Que Deus é Pai. Deus é um Pai protetor. Mesmo que nós queremos parar com tudo, Ele sempre vai dar para mim, para você, para nós, um direcionamento para continuar. Pois nós não temos o direito de colocar um ponto final, onde ainda existe uma vírgula no céu. Eu não sei aonde você quer colocar um ponto final, eu não sei onde você está desesperado, mas eu quero dizer assim, olha, respira aí. Você está respirando? Você está respirando, graças a Deus?
Então, se você está respirando, existe uma vírgula de Deus ainda sobre a tua vida, existe uma vírgula de Deus ainda sobre o teu sonho, existe uma vírgula de Deus ainda onde você acha que é impossível. Ei, o nosso Deus é um Deus de impossibilidade. Se fosse possível você fazer com suas mãos, Ele não te daria o sonho. Ele só dá sonhos para realizar aquilo que lhe é possível Ele fazer. Faça a sua parte e deixa que Deus, do impossível, vai fazer a parte dele. Qual é a sua parte? Obedeça. Obedeça em tudo que Ele te pedir. Obedeça em tudo que Ele te falar. Porque onde Ele colocar vírgula, não existe ponto final. Eu aprendo com Agar que não existe ponto final, onde ainda existe uma vírgula do céu. Eu posso ver aqui pelos olhos da fé, existem várias vírgulas em sua vida. Várias vírgulas da parte do céu sobre a tua vida. Lê para mim, filho, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11. Existe uma vírgula do céu sobre você. Você não vai parar. Seu sonho vai se tornar real. 1 Samuel 1:10. 1:10. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 e 11. Glória a Deus. Samuel. Aleluia. Glória a Deus. 1:10. 1 Samuel. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Aleluia. Aqui eu vejo Ana. Ana chorando em silêncio. Mas antes de Ana ir no templo, ir na igreja, orar, buscar Deus, ela chorava em silêncio na sua casa. Pois Ana tinha uma inimiga, entre aspas, chamada Penina. E Penina colocou uma sentença na vida de Ana. Não aceite a sentença do inimigo sobre a tua vida. Não aceite, no nome de Jesus. Não aceita sentenças humanas sobre a sua vida. Não aceita sentenças do mundo sobre a sua vida. E nem quando você tiver borocochô, porque quando nós estamos no borocochô, nós colocamos várias sentenças sobre as nossas vidas. Nem quando você tiver borocochô, pica o pé no borocochô, se ergue e fala: há uma vírgula na minha vida e não um ponto final. Ana chorava em silêncio, mesmo com a sentença de Penina. Para Penina, Ana era uma mulher estéril. Para Penina, Ana, vamos analisar aqui. Penina poderia estar dizendo assim para Ana: você é uma mulher estéril, Ana. Ana, sua vida não tem sentido algum, Ana. Talvez você já ouviu isso. Ana, você jamais será feliz, Ana. Ana, você não nasceu para ser feliz. Ana, você jamais vai ter o poder de amamentar um filho como eu amamento. Isso foi a sentença que a Penina dava para Ana. Ana, você jamais vai pegar um bebê no colo. Ana, você jamais terá alegria de ser chamada de mãe. Olha a sentença que talvez Penina poderia ter causado na vida de Ana. Se fosse nos tempos de hoje, dessa geração mimimi, talvez estava deprimido, talvez estava angustiada, fechada num quarto escuro. Mas Ana não se fechou num quarto escuro. Ana foi para o templo, Ana foi para a igreja, Ana foi buscar o Senhor, porque ela conhecia que o Deus de Israel não coloca ponto final, Ele é um Deus de vírgula. E então o que Ana fez? Ana viu que não era, o seu ponto final não era ser estéril para sempre. Penina colocou um ponto final no sonho de Ana. Mas as lágrimas de Ana, diante de Deus, não passou
despercebido. Ei, as suas lágrimas diante de Deus não passa despercebido. O seu medo, o seu desespero diante de Deus não passa despercebido. Deus respondeu e transformou sua dor em promessa. Suas lágrimas de Ana não passou despercebido diante de Deus. Ei, o ponto final que o homem colocou, Deus acrescentou uma vírgula. Creia no nome de Jesus. Eu quero que você saia com essa convicção. Eu quero que você saia com esta fé dos céus. Existe uma vírgula sobre a tua vida. Não é ponto final. Não é ponto final sobre o seu casamento. Não é ponto final sobre a situação financeira. Não é ponto final sobre o seu filho, sobre a sua filha que não é convertido. Não, não é ponto final isso não. Existe uma vírgula. Eles serão convertidos. O seu casamento terá jeito. Ei, serão gerados. O seu sonho será gerado. Continue crendo. Continua orando, vai gerar, creia nisso, assim como Ana, mesmo diante das perseguições, ela continuava orando, ela continuava perseverando. Persevere vindo para a igreja, persevera ouvindo a palavra, persevere lendo a palavra, persevera orando, persevera jejuando. A promessa vai se cumprir, o sonho de Deus vai se cumprir. Você crê que o seu sonho é um sonho de Deus? Você crê que o seu chamado é um chamado de Deus? Você crê que há uma vírgula de Deus sobre a tua vida? Então, se você crê, por que você quer colocar um ponto final? Porque o desespero de querer parar com tudo, de querer abandonar com tudo. Ei, em nome de Jesus, não existe ponto final para Deus. Enquanto houver fôlego de vida, há sempre uma vírgula de Deus para ser acrescentado. Penina queria ponto final. Quais são as peninas, espiritualmente falando, que quer colocar ponto final nas suas vidas, nos seus sonhos? Para José, para os seus irmãos, cuidado. Os mais próximos quer colocar ponto final nos seus sonhos. As pessoas que estão mais próximas, as pessoas que estão mais ligadas, sabe por quê? Dói. Dói ouvir dos mais próximos que não é possível o seu sonho se realizar. Dói ouvir do mais próximo que não vai ser possível a empresa do seu marido prosperar. Dói ouvir do mais próximo que não é possível vocês conseguirem se tornar o que Deus quer. Dói ouvir dos mais próximos. Sabe por quê? Porque a gente sente a dor. E aí a gente começa até a acreditar que o sonho que Deus nos deu não é sonho de Deus. Se foi Deus que deu, continue perseverando. Não dê ouvido para as peninas, dê ouvido para a promessa do céu. E Deus procura nessa noite homens e mulheres, jovens e crianças que querem que permita que Deus coloque uma vírgula onde você ou pessoas colocou um ponto final. Abra comigo, filho, em Lucas, capítulo 7, versículo 13. Aleluia. Há uma vírgula de Deus sobre a tua vida. Há uma vírgula de Deus sobre as tuas finanças. Há uma vírgula de Deus sobre a sua casa. Há uma vírgula de Deus sobre a sua família. Há uma vírgula de Deus sobre o teu trabalho. Há uma vírgula de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado. Há uma vírgula de Deus sobre a igreja, novo templo. Há uma vírgula de Deus. Lucas, capítulo 7, verso 13 ao 15. Santo de Jesus. Aleluia, aleluia, Deus. Tu és tremendo, Senhor. Toda honra, glória e louvor é dado a ti. Aleluia. Glória a Jesus. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Aleluia. Que nós vemos aqui a viúva de Naim. A viúva de Naim que estava indo enterrar o seu filho e já havia enterrado o seu marido. Ela não pede nada. Mas Jesus a viu no caminho da dor e parou
só por ela. Nós estamos aqui diante do texto que nós lemos de um funeral. Um ponto final à vida de um filho. Esta mulher já tinha colocado um ponto final na vida do marido. Então, era somente ela e o filho. Só que a vida, muitas vezes, não avisa quando a morte chega. Não avisa. Mas, de repente, lá está a viúva de Naim, fazendo o mesmo percurso, fazendo o mesmo itinerário e levando o filho para ser enterrado. O que seria desta viúva? Sem marido, sem filho, porque o homem era quem sustentava a casa naquela época. O que seria então daquela viúva? De repente, lá está a viúva de Naim, fazendo o mesmo percurso para enterrar seu filho. Só que neste percurso, desta vez, ela encontra com alguém que enxergaria suas lágrimas, com alguém que enxugaria suas dores, não as suas lágrimas, não as suas dores externas, mas as suas lágrimas e as suas dores internas. Sabe o que eu quero dizer? Deus enxerga o oculto que só você sabe. Deus enxerga esta dor que te machuca, que te parece que às vezes quer acabar de tirar teu fôlego. Deus enxerga. Deus enxerga a sua dor. Nesse percurso, ela encontraria com alguém que enxergaria suas lágrimas, sua dor. Não externa, mas interna. Sabe o que eu aprendo? Jesus enxerga as nossas dores mais escondidas, que somente você sabe. E Ele pede para dizer para você e para mim, nesta noite, além de eu enxergar, eu tenho o bálsamo de cura. Além de enxergar, eu tenho poder para transformar essa dor em um belo testemunho. Creia nisso. Tudo caminhando para o fim. Onde ficariam só lembranças, o ponto final já tinha colocado na vida daquela viúva. Todos do cortejo comovidos, todos do cortejo entristecidos com o sofrimento da viúva. E agora uma mãe indo enterrar o filho. Mas o de repente, Jesus aparece. Quem quer o de repente de Deus sobre a sua vida? Eu quero declarar o de repente de Deus sobre a sua vida. Vai chegar ainda esta semana. Vai chegar neste novo mês que se inicia. Creia no nome de Jesus. O de repente de Deus pode ser a vírgula onde você colocou o ponto final. De repente, quem aparece? Jesus. Jesus aparece ao cortejo, onde tinha um ponto final. Jesus coloca uma vírgula. A morte é transformada em vida. O cortejo de tristeza transforma em choro de alegria. A dor sufocante daquela mãe se transforma em um milagre de testemunho. Ei, este é o Jesus que você serve. Não podemos ficar cabisbaixo. Às vezes ficamos cansados, é normal. Mas não podemos jamais ficar cabisbaixo, porque nós servimos o Deus da vida, nós servimos o Deus da alegria, nós servimos o Deus que enxuga as nossas lágrimas e que faz a tristeza pular de alegria. Ei, tá certo que nós não vamos ter somente momentos bons, mas Ele estará conosco em todos os momentos, até nos bons, até nos ruins. Ele está conosco, Ele não nos abandona. Creia nisso, em nome de Jesus. Por exemplo, Jesus foi fiel com Sadraque, com Mesaque e Abednego na fornalha. Não foi fiel? Amém. Jesus foi fiel, tirou eles da fornalha. Jesus foi fiel com Daniel na cova dos leões. Amém? Jesus foi lá e cumpriu, não deixou que os leões comessem, fechou a boca. Jesus também foi fiel com João quando foi decapitado. Jesus também foi fiel com Paulo, quando também foi decapitado. Que Jesus não promete só coisas boas, Ele promete fidelidade aonde nós estivermos. Evangelho não é história de carochinha e nem coisa somente de momentos bons, não. Evangelho é cruz. O que Deus nos promete é: estarei convosco todos os dias. No momentos bons
nos momentos ruins. Mesa farta, mesa faltando. Ele está convosco. Ele não nos abandona. Ele está convosco. Glória a Deus. Aleluia. Santo é ti, Jesus. Deus é fiel. Graças a Deus. Deus é fiel. Que possamos permitir nessa noite que Jesus possa colocar uma vírgula onde o homem colocou um ponto final. Talvez o homem com palavras colocou ponto final nos teus sonhos. Talvez o mundo te colocou um ponto final. Talvez até nós mesmos colocamos um ponto final. Ei, uma vírgula de Deus muda tudo. Creia nisso. Uma vírgula de Deus muda tudo. Aleluia. Glória a Deus. Deus vê o que ninguém vê. Deus ouve o que você não consegue dizer. Este é o Deus que nós servimos. Porque tem dias, né filho? Não tem palavras para falar, né? Não temos força para dizer alguma coisa. Mas até o nosso silêncio, Ele escuta. Aleluia. Até as nossas lágrimas, Ele pega e transforma em milagre. Este é o Deus que você serve. Este é o Deus que nós servimos. Ele escuta quando nós não conseguimos falar nada. Ele escuta quando não temos nenhum amigo para nos amparar e nos dar ombro, nos dar colo. Ele está ali para te dar colo. Ele está ali para te dar ombro. Ele está ali para te dar conforto. Ei, Ele escuta, Ele consegue nos ouvir quando não temos força para dizer nada. Deus vê o que ninguém vê. Ouve o que você não consegue dizer. Age quando você acha que já não tem mais forças. É assim que Deus faz. Quando nós não temos mais forças. Quando nós falamos, Deus, vamos para o salão, não vamos para o salão. Deus, por que nós não conseguimos ainda conseguir o dinheiro? Aí Deus fala assim, ó, use o que eu te dei na mão. Multiplique o que eu te dei na mão. Aí Deus usa a pastora para falar comigo, ela é meio receosa. E na palavra de domingo, Deus falou muito comigo. Porque Deus deu uma visão para a pastora. Nós estaremos cultuando aqui na sala. E daqui essa sala é cheia de gente. Porque esse lugar ia ficar pequeno. E Deus falava assim com a pastora, por que perde salão? Se eu já dei um salão com escritório e tudo. E a pastora angustiada, meio agoniada de falar comigo, achando que eu não ia receber de bom agrado. Ela fala assim, eu falei para Deus usar alguém para falar com você. Porque eu fiquei com medo de você não ouvir o que eu tenho para te falar. É Deus colocando uma vírgula, onde eu queria colocar no ponto final. Aí quem chega na minha casa ontem? A Nelma. Ontem? A Nelma chega na nossa casa ontem sem saber nada e começa a conversar com a pastora e fala, pastora, Aleluia. Deus me mostrou que devemos cultuar aqui na sala. Glória a Deus. E a pastora ainda falava que nós colocarmos ventilador aqui. E ela falou, e Deus vai nos dar condições de comprar ventilador quando tiver calor aqui. Aqui é o nosso vaso. É o pouco que nós temos nas mãos que vamos transformar em muitos. Aí Deus deu a resposta, por que não veio o salão? Porque ele sabia que se eu ia entrar, eu não ia entrar de cabeça onde não teria condições. E a pior coisa é você ir para um lugar onde Deus disse para você não ir. E eu aprendi a ser obediente, porque eu acho que eu já estou velho para bater cabeça. As barbas estão embranquecendo, não tenho mais o mesmo fôlego, nem o mesmo entusiasmo. E aqui nós vamos formar uma grande igreja. Porque existe uma vírgula de Deus sobre esta igreja. Deus vai enviar pessoas que vão nos ajudar a crescer. E vai nos ajudar a investir para que possamos crescer e crescer e crescer. Não para ficarmos famosos, não. Mas para povoar os céus. No nome de Jesus. Então existe uma vírgula de Deus. Não podemos... As lágrimas que você derrama hoje está regando o milagre de amanhã. Eu sei que vocês dois vão chorar muito até o dia do casamento. Sei que o desespero vai bater às portas. Mas entenda, cada lágrima para Deus
está regando o milagre que Ele vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Creia nisso, mas entenda, é uma união de propósito. Glória a Deus. Este fogo tem que queimar continuamente por Ele. Que Deus chama vocês para ser casais exemplo, que estamos carentes de casais exemplo. Não importa de onde você veio, não importa quem é você como marido. Não importa quem somos nossos pais, importa quem somos nós como pai e mãe. Então entenda nessa noite, no nome de Jesus, há uma vírgula de Deus. Não podemos colocar e aceitar ponto final. Precisamos crer, existe uma vírgula de Deus em nosso favor. Talvez você vai falar, pastor, eu não acredito nisso. O senhor não sabe, o senhor não está na minha pele, não tem como eu acreditar nisso. Talvez você que está me assistindo está em desespero. Deus pede para te dizer, existe uma vírgula no meio desse desespero, porque antes de você nascer, Deus já havia te separado. Antes de você saber o que fazer, Ele já havia te chamado. Você crê nisso? Deus já havia te chamado. Jeremias capítulo 1, verso 5 diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu te separei e designei profeta entre as nações. Ei, você é profeta, você é o profeta e a profetisa das nações, chamado sua casa. Das nações, chamado sua família. Das nações, chamado seus. Profetiza, profeta! Ei, profeta, coloca as mãos sobre os seus e fala assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Eu declaro, Cristo vai reinar sobre a tua vida com todo amor e carinho. Com amor e carinho. Não querendo impor alguma coisa, não, com amor e carinho. Se não quiser pôr a mão na cabeça, para não ficar, seja estratégico, abraça assim, eu vou aproveitar, vou abraçar. Cochicha em pensamento, porque Deus escuta o que não falamos. Mas não aceita essa situação. Deus te levantou para mudar a situação da sua casa, da sua família, dos seus. Mesmo que são turrões, mesmo que são turrona. Quando Deus põe a mão, não há coração de pedra que se não transforma em coração de carne. Em nome de Jesus existe uma vírgula. E Deus te chamou profeta para as nações. Aí muitas vezes, né? Eu, você, nós dissemos assim, ou os jovens dos dias de hoje, sou muito jovem, vou curtir a vida. Nem sei o que fazer. Sou fraco. Não sei falar. Sou fraco demais. Meu tempo já passou. Já tô velhinho, barbinha ficando branca, cabelo ficando branco. Já não tenho mais vigor, já passou meu tempo. Sabe que Deus responde para mim e para você nessa noite? Se nós estivermos com esse pensamento, não te digas que é muito jovem. Jeremias capítulo 7. A todos a quem eu enviei, você irá e dirá tudo o que lhe ordenar. Jeremias dizendo, Deus dizendo para Jeremias e diz para mim e para você nessa noite. Aí a minha pergunta para você nessa noite: você tem feito tudo o que Deus tem te pedido? Você tem cumprido a risco tudo aquilo que Deus tem te pedido? Aleluia. Mas dentro de 10 minutinhos ou 5 minutinhos eu termino. Deixa eu dizer algo para você. Deus não te escolheu porque você é perfeito ou porque você é perfeito, não. Deus não escolhe os perfeitos. Ele te escolheu porque você carrega um propósito do céu. Entenda isso. Deus não te escolheu porque você é perfeito. Não. Ele escolheu a mim, Ele escolheu você, Ele escolheu a nós. Porque nós carregamos um propósito do céu. Por isso que o mundo não pode te puxar. Por isso que as pessoas que não estão envolvidas com o propósito do céu não podem te atrair. Por isso que pessoas, que o mundo, que o inimigo não pode sequer prevalecer sobre a tua vida. Põe um cão para correr no nome de Jesus. No nome de Jesus você tem autoridade para isso.
Ei, no nome de Jesus. Talvez você mesmo sem palavra, Ele te dá a palavra. Mesmo sem força, Ele te reveste com a armadura espiritual de Efésios. Ei, o mesmo Deus que chamou Jeremias, Ele chama eu, Ele chama você, Ele chama nós nesta noite. Talvez você entrou aqui querendo colocar pontos finais, mas é tempo de você colocar uma vírgula. Há muito que você precisa fazer ainda nesta casa. Há muito que você precisa fazer ainda para o reino de Deus. Há muito que você precisa fazer ainda no seu lar. Não coloque ponto final. Talvez você está com medo, como Jeremias ficou. Em Jeremias 1:8 diz: não temas, eu estou com você para te livrar. Sabe o que eu aprendo? Aleluia. Deus te dá autoridade para arrancar o que precisa ser arrancado. Deus te dá autoridade para destruir o que precisa ser destruído. Deus te dá autoridade para plantar o que precisa florescer. Deus te dá autoridade para edificar o que precisa permanecer. Entenda isso nessa noite. Deus te dá autoridade para arrancar o que precisa ser arrancado. O que precisa ser arrancado da sua vida. Arranca no nome de Jesus. Deus está falando comigo também nessa noite. O que precisa ser destruído na sua vida, destrua no nome de Jesus. Qual é o pecado que precisa ser arrancado? O que você precisa plantar para florescer? Se é na vida financeira, me perdoe a franqueza, mas você precisa ser dizimista, ofertante fiel, porque é plantando no reino que você vai florescer financeiramente. Plante no reino e floresça. O que você precisa edificar para permanecer? Quero terminar dizendo, entenda uma coisa, igreja do Senhor Jesus, escolhidos do Senhor Jesus, Deus te chamou, agora é a hora de levantar, arrancar este ponto final colocado por homem, arrancar este ponto final colocado pela religião, arrancar este ponto final colocado pelo mundo, arrancar este ponto final colocado pelo inimigo das nossas almas, ou até colocado por você mesmo. É tempo de crer. Hoje Deus está colocando uma vírgula para eu, você, nós continuarmos. Quer aceitar a vírgula de Deus? Quer aceitar a vírgula de Deus ou você prefere o ponto final? Aceite a vírgula. Porque enquanto houver fôlego de vida, há uma grande obra para Deus realizar em você e através de você.